O nosso grupo vai falar sobre reprodução animal. A reprodução animal é quando dois indivíduos, macho e fêmea, se relacionam para gerar outro. É onde geramos a vida ao nosso planeta. Como vocês podem ver, a gente colocou o exemplo da tartaruga, né? Que ela bota o ovo e dentro desse ovo vai haver um monte de indivíduos, no caso a tartaruga. Nós temos dois tipos de reprodução. Nós temos a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. A reprodução sexuada nos animais envolve geralmente a união de dois seres do sexo diferente. São células produzidas pelo macho e a fêmea que são designadas por gametas, que seria a fecundação, onde tem um óvulo e o esperma entra dentro do óvulo, que gera o indivíduo. É muito comum em mamíferos, nos seres humanos. A reprodução assexuada está relacionada com a capacidade ímpar do DNA de se multiplicar, que cada camada é coordenada pelo processo de divisão celular, e é o DNA dos cromossomos. Os indivíduos que surgem por reprodução assexuada são geneticamente idênticos entre si, formando o que se chama de clone. Esses indivíduos só terão patrimônio genético diferente se sofreram mutação gênica ou seja, alteração nas sequências de bases nitrogenadas de um ou mais moléculas de DNA. Vários são os seres vivos que se reproduzem assexualmente e vários são os tipos de reprodução assexuada. Nos eucariontes, unicelulares ou multicelulares, a reprodução assexuada está relacionada com a mitose. A reprodução sexuada está relacionada com um processo que envolve a troca e mistura de material genético entre indivíduos da mesma espécie. Os indivíduos que surgem por reprodução sexuada assemelham-se aos pais, mas não são idênticos a eles. Nos animais, a reprodução assexuada envolve a meiose, cuja produção são sempre os gametas, células reprodutivas haploides. Os gametas masculinos são os espermatozoides e os femininos, os óvulos. Na maioria dos animais, os espermatozoides são produzidos pelo indivíduo do sexo masculino e os óvulos são produzidos pelo indivíduo do sexo feminino. Nesse caso, os sexos são separados. Então, o que é fecundação? Fecundação é quando o espermatozoide se une ao óvulo e forma o zigoto. O zigoto é a célula resultante da união do gameta masculino ou feminino, em estágio anterior ao da divisão celular. Essa formação ocorre no interior das trompas e o óvulo fecundado, em seguida, se encaminha em direção do útero. As fases da fecundação são divididas em 6 partes. Primeira, passagem do espermatozoide através da corona radiata. Segunda, penetração da zona pelúcida. Terceira, fusões das membranas plasmáticas do ovócito e espermatozoide. Quarta, término da segunda divisão meiótica e formação de pronúcleo feminino. Quinta, formação de pronúcleo masculina. E a sexta, formação do zigoto. Bom, os gametas são as células que são responsáveis pela reprodução sexuada. Eles transmitem os genes de uma geração para outra. Se fundem no processo de fecundação para produzir o zigoto, assim formando-se um embrião, gerando um novo ser. Estão presentes em todos os organismos que realizam a reprodução sexuada, como os animais, as algas, os fungos e também as plantas. Eles têm um único conjunto de cromossomos, que apresentam a metade de cromossomos que estão presentes nas células, nas outras células do organismo.
Nos humanos, por exemplo, enquanto uma célula autossômica possui 46 cromossomos, seus gametas possuem apenas 23. O número de cromossomos reduzido pela metade nos gametas é essencial para a manutenção do número de cromossomos de uma espécie, quando ocorre a união dos gametas masculino e feminino. Como a gente pode ver nas imagens, a gente tem todo a sequência e o formato de como os gametas são separados. Gônadas são órgãos que estão presentes no sistema reprodutor. Como podemos ver na imagem, o órgão reprodutor masculino, que são os testículos, são essenciais para a produção de células gaméticas, que são células reprodutoras. Elas são formadas através do processo de meiose, permitindo que os gametas tenham só metade dos cromossomos. No macho, as gônadas são os testículos. Já nas fêmeas, são os ovários. Em ambos os sexos, estes órgãos têm duas funções, que são basicamente a produção de células reprodutoras e a secreção endócrina de hormonas sexuais.